Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a aula Povos da Mesopotâmia. Especificamente é uma aula que eu adoro muito. É uma aula de 6 semanas, possui 30 conceitos históricos e o maior conceito histórico é a Lei de Talião. Ele tem 603 símbolos e o tempo médio de produção historiográfica dele é de 15 minutos e 53 segundos. Vamos passar agora para ali para mostrar esses arquétipos. São 3 arquétipos, onde eu faço toda a delimitação da transferência de causa e consequência e a gente vai fazer o comentário sobre cada um deles. Vamos junto. Então, o meu arquétipo número 1 é a própria Mesopotâmia, onde a gente vai mostrar todas as linkagens dele, tá? Cujo o significado é terra entre rios. Se deve ao fato de se situar entre 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Esse território fértil e pequeno, o clima era quente, pelo fato de o fluxo dos rios Tigre e Eufrates ser irregular e imprevisível. Havia secas em alguns anos e inundações destrutivas em outros. A alta Mesopotâmia ao norte era montanhosa. A baixa Mesopotâmia ao sul formava uma região plana, portanto mais sujeita às grandes inundações. Essas terras eram ótimas para a agricultura. A primeira grande sociedade que advém desse espaço são os sumérios. Eles surgem como sociedade em 8.500 anos antes do Cristo e mantém esse domínio na região da Mesopotâmia até 2.550 anos antes do Cristo. Foi o primeiro povo a se instalar no sul da Mesopotâmia, perto do Golfo Pérsico, onde os 2 rios desaguam. Eram descendentes de pastores nômades e herdaram deles o costume de criar cabras e carneiros. O leite de cabra e seus derivados, queijo, manteiga e iogurte, eram uma de suas principais fontes de alimento, juntamente com a carne de carneiro. Transformaram os pântanos em campos de cevada e em bosque de tamareiras. Suas aldeias, compostas de cabanas, transformaram-se gradualmente até formar 12 cidades independentes que disputavam o domínio da região. Todos esses conceitos históricos que aqui se encontram são relativos a essa sociedade sumeriana, que numa transmissão historiográfica vai ser incorporado pelas sociedades a posteriori. Vamos apresentar o primeiro conceito dos sumérios, é o terceiro dessa aula, chamado cidades sumérias. Cada uma controlava seu próprio território rural e pastoril, bem como sua própria rede de irrigação. Eridu é o berço da civilização suméria. O primeiro edifício construído foi um templo, desenvolvendo uma agricultura irrigada. Uruk, Kis, Ur e Lagash eram as outras grandes cidades, também independentes, formadas por um núcleo comum e por terras cultivadas ao redor delas. Diques e canais. Na primavera, os rios transbordavam e enriqueciam o solo com minerais. As terras tornavam-se, então, extremamente férteis, ideais para o cultivo de alimentos. Era preciso, contudo, controlar as enchentes. Para isso, ergueram diques para controlar as cheias e fizeram açudes para garantir o abastecimento de água à população. Ao mesmo tempo, inventaram uma ferramenta que aprimorou as atividades agrícolas, o arado de cobre. Atrelado aos bois, o arado permitia revolver maior área destinada ao plantio,
passaram a obter excedente de alimentos. Reis e sacerdotes. Algumas pessoas, como os mais idosos, os mais respeitados, os líderes guerreiros, acabavam conquistando um espaço e um prestígio especial entre a população. Aos poucos, algumas dessas pessoas assumiram a liderança da cidade e conquistaram com isso o título de rei. A autoridade, contudo, era restrita à cidade. Cada cidade era governada por um líder que desempenhava funções de chefe religioso e militar. Seu papel era organizar a construção de canais de irrigação, diques e templos, e também controlavam a cobrança de impostos. Essa sociedade sumeriana, o rei era chamado de patese, era um intermediário entre o Deus-rei e a humanidade. Atuava como chefe político-religioso. Os sacerdotes, subordinados ao rei, eram um grupo de indivíduos que administravam os bens do templo. Uma burocracia aristocrática zelava pelos interesses do Estado e do monarca. Fazendeiros, barqueiros, criadores, pescadores, negociantes e artesãos acabavam por compor a sociedade sumeriana. A religião suméria, muitas vezes os líderes políticos dessas cidades exerciam esse papel de chefe religioso. A religião, portanto, desempenhava papel fundamental nessa sociedade. Os sumérios acreditavam na existência de mais de 3.000 deuses, ou seja, eram politeístas. Fenômenos naturais como a chuva, a seca, as enchentes dos rios eram resultados dos desejos dessas divindades. Cada cidade tinha seu deus protetor. A ele eram erguidos templos, como os zigurates. Os templos eram verdadeiros centros de riqueza e de poder. A instituição mais rica da sociedade. E controlavam grandes extensões de terra, usadas para a agricultura. Escrita sumeriana é meu conceito número 8. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os primeiros sinais da escrita suméria eram pitográficos, isto é, correspondiam a desenhos simplificados do objeto. Posteriormente, 2 sinais podiam ser combinados e ganhar outros significados. Por exemplo, um sinal de boca mais um sinal de pão era igual a comer. Esse tipo de escrita era chamado de ideográfico. Inicialmente, as anotações eram feitas com haste de bambu em placas de argila úmida. 500 anos depois, as hastes foram trocadas por estiletes com ponta em forma de cunha. Utilizavam cerca de 2.000 sinais. Seu aprimoramento permitiu, por volta de 2.500 anos antes do Cristo, que o número de pictogramas se reduzisse a 600 sinais. Agora vocês notam que meu conceito 9, 10 e 11 estão diretamente ligados a essa produção da escrita. Começo inicialmente com o conceito zigurate, que era um grande edifício religioso em forma de pirâmide, com diversos andares. Em sua parte mais alta ficava um santuário para a divindade da cidade. Além de um lugar para culto, servia também para a observação do céu e das estrelas, e dos níveis das enchentes dos rios. Funcionava como depósito para guardar cereais. Os templos controlavam grandes extensões de terra, usadas para agricultura, e eram administradas por sacerdotes e cultivadas pelos camponeses. Cada família recebia um lote de terra, e em troca da sua utilização, deveria entregar ao templo uma parte dessa colheita.
Estudo dos astros. Preocupados em entender os desejos divinos, os sacerdotes passaram a estudar as estrelas e os fenômenos celestes, o que lhes permitiu elaborar um calendário baseado nas mudanças de fase da Lua. Ao estudar as estrelas, observaram que a posição dos astros nos céus levava cerca de 360 dias para se repetir. Associaram o movimento dos astros à circunferência e passaram a dividi-la em 360 partes iguais. Também tinham um sistema de numeração, que tomava como base o número 60. Assim, estabeleceu-se uma marcação do tempo, na qual uma hora durava 60 minutos e um minuto 60 segundos. Edubas. Aprender a ler e a escrever esse sistema de representação era uma tarefa que exigia vários anos de rigorosos treinamentos. As aulas eram ministradas nas edubas, escolas que funcionavam ao lado dos templos ou do Palácio Real. Em geral, os escribas eram homens oriundos de famílias de posse e frequentavam as edubas desde o início da sua juventude. Trago aqui meu conceito número 12, a Epopeia de Gilgamesh. É a mais antiga obra literária. Foi produzida há cerca de 2000 anos antes do Cristo. Relatava o motivo do dilúvio. Está ligado às constantes e violentas enchentes dos rios Tigre e Eufrates. Contam a busca que um mítico rei sumério, Gilgamesh, o senhor de Uruk, na Mesopotâmia, empreendeu para descobrir o segredo da imortalidade. Em uma de suas aventuras, ele encontra o sábio Utnapishtim, único sobrevivente de um dilúvio que provocado pelos deuses, e narra a Gilgamesh como sobreviveu e assim como chegou à imortalidade. No caminho de vida de Gilgamesh, encontra a planta da vida, que devolveu a juventude aos velhos. Mas a planta foi devorada por uma cobra. Por essa razão, cobras voltam a ser jovens quando trocam de pele. E a humanidade deve aceitar a sua mortalidade. Vamos passar para o próximo arquétipo. Nesse próximo arquétipo, eu vou apresentar os povos que virão após os sumérios e, consequentemente, irão receber toda aquela primeira informação trazida pelos sumérios. A primeira sociedade que se destaca são os acádios. Eles vão exercer o domínio na Mesopotâmia a partir de 2550 anos antes do Cristo, ou seja, exatamente no momento final de domínio sumério, e vão manter esse domínio até o ano 2000 antes do Cristo. Por volta de 2200 antes de Cristo, os sumérios foram definitivamente dominados pelos acádios, um povo semita vindo da região central da Mesopotâmia. Sargão I, comandando um eficiente exército, foi o responsável pela união das partes sul e central da Mesopotâmia. Ao centralizar o poder e a administração das duas regiões, Sargão I fundou um dos primeiros impérios da história, o Império Acádio, com capital em Ágade. Apesar de dominar os sumérios, Sargão I não destruiu sua cultura. Permitiu que os vencidos mantivessem os seus costumes. Os acadianos aprenderam as técnicas de irrigação, a escrita cuneiforme e passaram a adorar os deuses do povo sumério. Sargão I era chamado de soberano dos 4 cantos da terra. A terceira sociedade dominante são os amoritas,
que vão estabelecer seu poder entre 1900 a.C. até 1595 a.C. Era um povo semita, vindo do deserto da Arábia. Estabeleceram-se no centro-sul da Mesopotâmia e lá construíram a cidade de Babilônia. As regiões de Sumer e Ágade foram invadidas e dominadas pelos amoritas, que fundaram o primeiro império babilônico. Rei Hammurabi governou a cidade-estado da Babilônia entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Fez dela a capital de um império que se estendeu do Golfo Pérsico à Assíria. Nesse período, a Babilônia transformou-se num dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. A eficiência do governo de Hammurabi se deveu, em parte, à elaboração de um código completo de leis. Código de Hammurabi. Centenas de leis baseadas nos costumes sumérios, os delitos e as punições eram definidos segundo a categoria social do acusado e da vítima. Os ricos tinham mais privilégio que o povo e que os escravos. Lei de Talião dizia que as punições deveriam ser idênticas ao delito cometido. Olho por olho, dente por dente. Em muitas sociedades da antiguidade, as penas aplicadas baseavam-se nos mais variados tipos de revide, ou seja, de respostas dadas às ofensas físicas ou morais. Para limitar as penas e evitar os excessos, o Código de Hammurabi adotou o princípio de talião, termo que significa retaliação. Talião tem origem etimológica no latim talis, que significa tal, igual. Por esse princípio, a pena estabelecida deveria ser proporcional ou equivalente à ofensa cometida, e não uma vingança desmedida. O Código de Hammurabi também dava a possibilidade de as penas serem sob a forma de compensação econômica. Fim do primeiro Império Babilônio. A partir de 1595 a.C., grandes migrações indo-europeias, principalmente de hititas e cassitas, desorganizaram o Império Babilônico, dando origem a reinos menores rivais. A quarta grande sociedade que eu apresento são os assírios. Notem que ela vai exercer seu domínio a partir do ano 900, ou seja, por quase 600 anos, vários reinos descentralizados, consequentemente, exercerão o domínio da Mesopotâmia. A partir de 900, esse povo já estabelecido no norte da Mesopotâmia, desde 1200, na região chamada Assur, uma região de solos pobres, e onde transitavam os vários povos que entravam e saíam do solo mesopotâmico. Por muitos séculos, os habitantes de Assur foram atacados por diversos povos, sendo obrigados a se alojar no alto das montanhas para se defender. Foram forçados a organizar exércitos, desenvolveram conhecimentos militares e venceram seus vizinhos, e pouco a pouco ampliaram seus domínios. Do século IX a.C. ao 7 a.C., os assírios estabeleceram um poderoso império. Sua primeira capital era Assur e depois Nínive. Política de guerra. Conquistaram terras e populações, pilhando suas riquezas e agindo severamente contra os povos que resistiam ou enfrentavam seu poderio. Dominaram toda a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Carro de guerra assírio. Veículo de 2 rodas, puxado por 2 cavalos e ocupado por 3 soldados. Principal arma de combate nas campanhas militares. Os sumérios usavam carros, sim, puxados por burros, para transportar seus soldados. Os assírios reforçaram esses carros com peças de ferro e substituíram os burros por cavalos. Com isso ganharam mobilidade, transformando um carro usado como meio de transporte em uma arma de combate.
Assurbanipal, rei entre 669 a.C. e 626 a.C., tornou os assírios mais conhecidos com o uso de crueldade contra os adversários. Era comum cortarem dedos, mãos e orelhas dos prisioneiros. O uso da crueldade visava desencorajar a resistência e abalar o moral do inimigo. Biblioteca de Nínive. Entre os vários feitos de Assurbanipal, esta foi a construção da Biblioteca de Nínive. Nela foram guardadas mais de 20.000 tábuas de argila com inscrições cuneiformes. A maior parte dessas peças eram cópias de antigas obras babilônicas. Tratavam dos mais diversos assuntos, como astronomia, matemática, religião, poesia, magia e crônicas, além de relato dos atos dos diversos reis. Fim do Império Assírio. O Império Assírio se enfraqueceu com a morte de Assurbanipal em 626 a.C. e com revoltas internas relacionadas às sucessões dos governantes. A destruição veio em 612 a.C., quando o rei Nabopolassar dos caldeus, habitantes da Babilônia, aliados aos medos, originários do Planalto do Irã, conseguiram ocupar e destruir Nínive, a capital assíria. Vamos para o terceiro e último arquétipo de povos da Mesopotâmia, onde eu apresento a última grande sociedade que aí dominou, o Segundo Império Babilônico, 620 a.C. até 539 a.C. Por volta de 620, os habitantes da Caldeia, no sul da Mesopotâmia, uniram-se aos medos, posteriormente chamados de persas, e reconstruíram o Império Babilônico, mais de 1000 anos após o primeiro. Nabucodonosor, durante seu reinado, 604 a.C. a 561 a.C., os caldeus, ou novos babilônios, também se apoderaram de imensas áreas durante as violentas campanhas militares chefiadas por ele próprio. Expandiu o império, conquistando boa parte da Fenícia, da Síria e de Jerusalém, cujo povo, o hebreu, foi escravizado e levado à Babilônia. Notem que os três últimos conceitos estão diretamente ligados a Nabucodonosor. Torre de Babel. Com as riquezas obtidas junto aos povos conquistados, Nabucodonosor coordenou a reconstrução da antiga Babilônia, que voltou a ser o principal centro cultural, político e econômico da Mesopotâmia. É dessa época a última reconstrução da Torre de Babel, monumento em forma de pirâmide, composta de vários andares, tendo no alto um templo dedicado ao deus Marduk. Porta de Estar, construção de 575 a.C. para ser a principal porta de entrada da Babilônia. Com tijolos esmaltados, Estar era a deusa Babilônia do amor e da guerra, senhora do céu e da terra. Jardins Suspensos da Babilônia, obra encomendada por Nabucodonosor para agradar sua esposa, e foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, composto por 4 terraços de tijolos que se erguiam sobre o rio Eufrates. Eram repletos de árvores e flores. Após a morte de Nabucodonosor, a Babilônia foi conquistada pelos persas. Foi o último dos grandes impérios mesopotâmicos. E assim, rapaziada da 600, a gente acaba o comentário dos nossos 30 conceitos históricos sobre povos da Mesopotâmia. Agora a gente vai passar para a parte escrita aí, que vai dar exatamente esse processo do aprendizado da história. Boa escrita para vocês. Nos vemos na próxima.